Você tem zumbido? E já parou para reparar por que esse barulho te incomoda tanto e outros barulhos do dia a dia não te incomodam em nada? Isso acontece porque o som do seu zumbido está relacionado a alguma emoção sua. Por exemplo, o som do ar-condicionado fica aqui o dia inteiro e não me incomoda em nada. Aliás, eu até esqueço ele. Agora, o som de um alarme me desperta uma sensação de medo e perigo tão grande que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Assim é com o zumbido. Em algum momento, o corpo fez uma ligação do som do zumbido com alguma emoção do paciente e por isso o cérebro passa a não conseguir mais ignorar aquele barulho. Então, para tratar o zumbido, é importante saber qual é a emoção que está ligada a ele, tratá-la e ressignificá-la, para que o zumbido não seja mais um alarme na cabeça do paciente, e sim apenas um ar-condicionado. Conhecer e tratar as suas emoções é fundamental no processo de cura do zumbido. Conte comigo para isso.